tão profunda, irmãos, tão profunda, que eu pensei comigo, a igreja precisa tomar conhecimento disso. Porque eu estou trazendo palavra para esses homens aqui, para edificar a vida deles, para mudar a mentalidade deles. São palavras proféticas, edificantes. E eu tenho certeza que você vai sair daqui dessa noite entendendo o que o pastor quer dizer sobre essa questão de você enxergar oportunidades em Deus, de você semear para você também colher. Eu dei esse estudo aqui para eles ontem. Não abra mão das promessas de Deus para a sua vida. Eu coloquei aqui essa imagem desse cacho de uva. É isso aqui que eu dei para eles ontem. Amém, homens que estavam aqui ontem? Amém? Os homens se alegravam aqui. Caraca, pastor, aleluia. Vibravam aqui, porque eles começaram a entender o que o pastor estava ensinando. Porque todos nós queremos colher algo de Deus. Todos nós queremos a bênção que vem de Deus. Mas existem muitas pessoas, irmãos, que não sabem os direitos que elas têm em Cristo Jesus. Passa para mim. O tema dessa mensagem que eu falei para eles foi aliançados com Cristo. Quando você está aliançado com alguém, você tem direitos e deveres, sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Nós que somos casados, nós somos aliançados, nós temos direitos, mas também nós temos deveres. Agora, quais são os direitos que você tem por estar aliançado com Cristo? Porque, irmãos, existem muitas pessoas que elas entregaram a sua vida para Jesus, principalmente na igreja brasileira. Eles vieram para Jesus solucionar os seus problemas. Diga para alguém que está perto de você: Jesus não é um solucionador de problemas. Deixa eu te dar uma notícia: Jesus não vai resolver os seus problemas. Você não pode vir para Deus resolver os seus problemas, porque o dia que Deus resolver os seus problemas, você vai embora. Você não vai ter mais motivos para caminhar com Ele. Pastor, então, por que eu tenho que vir a Deus? Porque Ele é seu Senhor, porque Ele é o seu pastor, Ele é o seu Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário por você. E agora eu reconheço o seu sacrifício da cruz. Quando eu venho para Deus com esse entendimento de que Ele morreu para me salvar, e que eu sou um pecador que careço da sua bondade e misericórdia, eu venho para Deus para poder conhecer Deus e para poder buscar a sua face, e não para Ele resolver os meus problemas. Até porque Jesus não é solucionador de problemas. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. O que Jesus estava dizendo? No mundo vocês vão ter problemas. E Ele não vai dizer: e eu vim para ajudar vocês a resolver os seus problemas, não. Ele também não disse: eu vim solucionar os seus problemas, não. Ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições. Mas Ele diz também: tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu estarei com vocês. Então, peraí, se eu tenho problemas, o que eu preciso ter? Ânimo para resolver os meus problemas. Por que, Isaías? Porque Deus não vai me abandonar dentro dos meus problemas. Ele não vai solucionar, mas Ele vai estar comigo, passando todos os meus problemas comigo, me sustentando para que eu possa vencer todos os meus problemas. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Se eu tenho uma aliança com Cristo, que direitos que eu tenho? O que Deus tem para a minha vida? É só salvação? Não, irmãos. Porque quando se fala de salvação, se fala de vida eterna. Só que você ainda está na terra, sim ou não? Então eu estou na terra, mas a minha mente está na eternidade. O texto básico que eu coloquei foi esse de Romanos 8,17. Olha o que diz o texto: se somos filhos, então somos herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Bota a mão na sua mente assim, ora comigo. Espírito Santo, abre o meu entendimento, para eu entender o que o Senhor quer me ensinar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Então o texto base é esse, Romanos 8,17. Passa para mim. O primeiro direito, que a aliança que eu fiz com Cristo, quando eu disse, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O que é que eu fiz? Uma aliança de compromisso com Cristo. Primeiro direito que essa aliança me concede é o direito de ser filho. Só que para você tá tão costumeiro dizer que é filho de Deus, que você nem sabe o poder que isso aqui tem. Você nem sabe da grandeza e da profundidade que essa palavra tem. Eu coloquei aqui, o primeiro chamado de Deus para nós é o chamado de sermos filhos de Deus. Não, Ele não nos chamou para sermos crentes, e sim filho. Olha para alguém que está perto de você e fala assim, eu tenho uma notícia para te dar. Deus não te chamou para ser crente. Em nenhuma passagem da Bíblia Deus chamou o homem para ser crente. E quando alguém te convida para a igreja, você fala, eu não quero ser crente não. E nem Deus quer que você se torne crente. O que Deus quer? Que você reconheça a sua paternidade e se torne filho de Deus. Que aí você vai ver que o papo é outro. A filiação de Deus começa quando eu me entrego a Ele, reconhecendo a sua paternidade. Agora eu vou começar a pregar. João capítulo 1, versículo 12, olha o que diz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Passa para mim. O que esse texto está querendo dizer? O que podemos aprender com esse texto? Primeiro, o reconhecimento de quem Deus é para mim. Segundo, Deus me reconhece como filho. Terceiro, o recebimento de autoridade. Volta o texto para mim. O texto está dizendo, mas a todos quantos o receberam. Quem, irmãos? Todos que o receberam. Então, espera aí, todos são filhos de Deus? Não. Pastor, quem é filho de Deus? Quem o reconhece. Se eu reconheço a paternidade de Deus, logo eu sou filho de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém chega para você, Isaías. Não, Isaías não sei como é que é a mente da Fernanda. Chega alguém para Isaías e fala, oi papai. Diz aí, sangue de Jesus tem poder, rapaz. E papai o quê? Nem te conheço. Não, você é meu pai. Não, eu sou teu pai não. É meu pai sim. Quem é sua mãe? A Joaquina. Quem é Joaquina, rapaz? Eu lá sei quem é Joaquina. Como é que Isaías vai saber se o garoto, se o Joãozinho é filho dele? Qual é o teste, irmão? O teste de DNA. É a única forma de comprovar que Joãozinho pode ser filho de Isaías. Até aí tudo bem? Enquanto não há teste de DNA, não há reconhecimento de paternidade. Tem como Isaías dizer, não cara, tu é meu filho, legal, vem morar comigo, sem o teste? Porque o teste vai trazer o reconhecimento. Você entendeu ou não? Como é que Deus vai reconhecer a gente como filho se a gente não reconhece Ele como pai, irmãos? Tem
gente dizendo: eu sou filho de Deus, mas Deus não te reconhece. Você não tem um DNA, pô. Sabe uma característica do filho? Ele sempre vai se parecer com quem? Então quem é filho de Deus? Quem tem o DNA do Pai. E tem as características do Pai. Então o texto está dizendo: mas a todos quantos recebeu. Eu recebi a paternidade de Deus. Eu reconheço que Ele é o meu Senhor, meu Salvador. Morreu por mim na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. Eu reconheço a sua paternidade. E agora, olha o que Deus fez. Deu-lhes o direito. Em algumas versões vai dizer que Deus nos deu poder. Qual é o poder, pastor? De nos tornarmos filhos de Deus. Opa! Alguém está entendendo isso? Ou seja, aos que creem no seu nome. Passa para mim. Então vamos lá. Primeira coisa, eu reconheço quem Deus é. Quem Deus é para mim. Segunda coisa, se eu reconheço quem Deus é para mim, logo Deus me reconhece como. Depois que Deus me reconhece como filho, Ele outorga a mim a autoridade de filho. E essa autoridade é que faz toda a diferença. Passa para mim. Não, volta. Reconhecer quem Deus é se torna o primeiro passo para se alcançar todos os direitos adquiridos por Cristo através da cruz. Esse processo não pode ser fingido, precisa ser verdadeiro, pois Deus vê e sonda os corações. A partir da verdade que sai de dentro de mim, escute isso, é que Deus vai me reconhecer como filho, liberando o meu, escute isso, liberando o meu acesso às suas heranças, sejam materiais ou espirituais. Sem esse reconhecimento da paternidade de Deus, da parte de Deus, eu jamais receberei autoridade de filho. É mais ou menos isso aqui, ó. Isaías e Fernanda, de novo. Isaías se torna um homem milionário no Brasil. Aleluia. Vai aparecer um monte de gambiarra, não vai? Eu conheço Isaías é meu pai, pô. Isaías já é meu fechamento, é meu fecha. Aí escute, mas quem é que o Isaías, pega isso, quem é que o Isaías vai dar direito àquilo que ele está construindo como herança? Já levantou a mãozinha. Alguém está entendendo isso? Agora uma outra questão para você entender. Se você entender essa mensagem aqui, meu irmão, você vai mudar a sua vida para sempre. Quando que o Gustavo vai ter a herança de Isaías? Quando Isaías morrer. Sim ou não? Porque só a morte de Isaías pode dar direito à sua herança. Já entendeu, né, meu filho? Eu acho que nem todo mundo entendeu, então eu vou ler de novo. Reconhecer quem Deus é se torna o primeiro passo para se alcançar todos os direitos adquiridos por Cristo através da cruz. Esse processo não pode ser fingido, precisa ser verdadeiro, pois Deus vê o som dos corações. A partir da verdade que sai de dentro de mim, é que Deus vai me reconhecer como filho, liberando o meu acesso às suas heranças, sejam materiais ou espirituais.
Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. O nosso Pai já morreu há mais de 2000 anos atrás, liberando a nós todo o direito construído por Ele na cruz do Calvário. Já foi liberado. Alguém pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Alguém pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia! Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Para de orar como se você não tivesse. Para de orar como um estranho. Para de orar como alguém que não sabe quem é, meu irmão. O teu pai já morreu. Ele já liberou a herança. Para de orar a Deus, sabe de uma coisa, sabe, eu queria tanto. Pai, é o seguinte, é direito meu, eu sou teu filho. Eu sou teu filho legítimo. Na cruz do Calvário. Libera o que é meu. Libera o que é meu. Libera o que é meu. Ah, alguém pode glorificar o Senhor. Exalte seu nome. Glorifique. Se Ele cuida até mesmo das aves dos céus. Quanto mais a quem ama. Quanto mais a quem ama. Se Ele veste os lírios com suas belezas. Quanto mais os seus filhos. Pastor, sabe qual é o meu desafio, irmãos? O meu desafio é fazer você se libertar, eu não, mas o Espírito de Deus fazer você se libertar da mente de escravo. Porque a mente de escravo faz a gente chegar diante de Deus como escravo, não como filho. O escravo não se senta na mesa, irmãos. O escravo não tem direito ao pão. O escravo não tem direitos, mas só deveres. E filho tem direitos. Filho é herdeiro. Aleluia. O meu pedido ao Senhor é para que a sua mentalidade mude, irmão. Agora, é óbvio que só tem esses direitos quem realmente Deus reconhece como filho. Porque esse reconhecimento, ele se dá mediante a verdade que está dentro de mim. Irmão, você pode manipular qualquer coisa e qualquer pessoa, mas Deus tu não manipula. Deus você jamais vai manipular. Você pode mentir para quem você quiser, mas para Deus você não mente. Ele sabe quem você é e o diabo também sabe quem você é. Então quando você chega diante do mundo espiritual, ambos já se apresentam. O de Deus e o das trevas. Os das trevas para te acusar. E o de Deus para trabalhar em teu favor. Eu falei isso semana passada na mensagem aqui nessa noite. Por quem Deus trabalha? Deus não trabalha para qualquer pessoa. Deus se move por aqueles que estão envolvidos com o seu chamado, que estão envolvidos com o seu propósito. Eu falei esse texto semana passada, em Romanos também, inclusive. Então, quando eu verdadeiramente, não é da boca para fora, Senhor, eu te aceito e reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, é automático, a paternidade de Deus me alcança. Pum. Aí quando a paternidade de Deus me alcança, logo o meu acesso é liberado às heranças espirituais e materiais que Cristo, o meu Pai, conquistou para mim na cruz do Calvário. Por isso que o texto de Romanos vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de... Por que de Cristo? Porque foi Cristo que morreu. Passa para mim. A minha aliança com Cristo, primeiro, me dá direito de filho. Segundo direito, o direito de primogênito. Porque você pode ser filho, mas se você não for primogênito, você não vai ter os direitos que você pode pensar que tem. Então, o segundo direito que Deus me dá é o direito de ser primogênito.
Olha o que eu escrevi. O direito de primogenitura começa quando eu entendo as leis de Deus neste sentido. A palavra primogênito significa o mais velho, o primeiro filho ou aquele que nasceu primeiro. Essa palavra deriva do latim primogênitus. Quando utilizada na Bíblia, a palavra primogênito também pode transmitir outro significado, a depender do contexto, expressando a ideia de posição, você entendeu? Por que não basta ser filho, tem que ser primogênito? Porque primogênito me coloca numa posição privilegiada. Passa para mim. O significado da palavra primogênito na Bíblia. Na Bíblia a palavra primogênito é usada várias vezes, em diversas situações e épocas diferentes. Ela é utilizada para descrever o primeiro filho de uma mulher, o primogênito de uma nação, ou alguém que recebeu honra de primogênito, e até mesmo a primeira cria de animais. As palavras presentes nos textos bíblicos originais e que foram traduzidas no latim como primogênito, têm suas origens no hebraico e no grego. Na Bíblia, o uso mais comum dos termos traduzido como primogênito está relacionado ao primeiro filho de um homem ou de uma família. Pode passar. Isso acontece porque na cultura judaica o primeiro filho herdava o direito de primogenitura. Este direito lhe concedia privilégios especiais. O filho primogênito recebia a bênção familiar, que resultava em uma liderança espiritual e social. Além disso, ele possuía o benefício especial em relação à herança dos pais. No caso, uma dupla parte na herança. O que acontece na cultura da época? O filho primogênito, ele não só tinha direito à herança, mas como seu direito era 2 vezes mais. Então, se um pai tinha 10 filhos, o primogênito, todos os 9 filhos, eles iam ganhar uma parte da herança. O primogênito ganhava 2 vezes mais. Por quê? Porque ele recebia do seu pai a autoridade primogênita. E quando o pai saía para ir em qualquer lugar, ele chegava para o primogênito e falava: a casa agora está na sua responsabilidade. Os negócios do seu pai estão na sua responsabilidade. É você que vai responder pelo seu pai na ausência do seu pai. Eles não entenderam não, pastor, nada. O nosso pai não está ausente, irmãos. Ele falou o que para os discípulos? Eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vós, para que onde esteja eu, esteja vocês também. Enquanto isso, cuida de tudo aí para mim. Administra tudo aí para mim. Vocês que vão administrar tudo que eu conquistei, está tudo à disposição de vocês. Aleluia, gente. Passa para mim. No Novo Testamento, a palavra primogênito é usada várias vezes para traduzir, geralmente, o termo grego protótokos. Em alguns textos, esse termo grego é aplicado a Jesus, como por exemplo nessas expressões: ele é o primogênito dos mortos. Você já leu isso em alguma parte na Bíblia? Ou primogênito de toda a criação. E também o termo primogênito entre muitos irmãos. E aqui estão as referências bíblicas. Nesses casos, o termo empregado não está relacionado à ideia de nascimento ou uma ordem cronológica temporal. Ela é aplicada ao sentido de posição, semelhantemente a quando o termo é utilizado para se referir a um filho favorecido, como sendo o principal herdeiro de um patrimônio familiar. Passa para mim. A expressão primogênito dos mortos, por exemplo, não quer dizer que Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado literalmente. Outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus no Antigo Testamento. Mas essa expressão significa que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos de uma forma imortal e gloriosa. Ele foi o primeiro a voltar dos mortos sem estar mais sujeito à morte. Entendeu ou não? Sua ressurreição marcou o início de uma nova criação
inaugurando um novo tempo. E aqui estão as referências. Sem a ressurreição de Cristo, nenhuma outra ressurreição seria possível. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também ressuscitaremos. E aqui estão os textos. Passa para mim. Eu estou lendo mais rápido por causa da ceia ainda. Da mesma forma, as outras referências também estão relacionadas à ideia de autoridade e posição. Quando é dito que Jesus é o primogênito de toda a criação. Por exemplo, não significa que ele foi o primeiro a ser criado ou a nascer. Essa expressão aponta para a eternidade do Filho de Deus. Ela destaca a verdade de que ele sempre existiu juntamente com o Pai. E pelo Pai, ele é especialmente amado. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim, o termo primogênito é aplicado a Jesus para enfatizar que ele exerce autoridade sobre toda a criação. Ele possui todos os direitos sobre ela, e isso evidencia a sua honra e excelência e supremacia sobre todas as coisas. Passa para mim. O Novo Testamento também destaca a primogenitura da igreja. Nós, como igreja do Senhor, feitos filhos de Deus, escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso significa que somos primogênitos na família de Deus, pois compartilhamos a herança de Jesus, o primogênito. E aqui estão as referências. Então, o que precisamos? Então, o que nós precisamos entender, e é esse meu objetivo aqui nessa noite, fazer você entender. E eu espero que você entenda, irmãos. O que nós precisamos? Primeiro, precisamos mudar a nossa visão sobre Deus, sobre nós e sobre os nossos direitos. Eu preciso mudar a minha visão sobre Deus. Qual a visão? Deus não é o meu empregado. Deus não tem que ficar solucionando meus problemas. Eu não tenho que achar um monte de problemas e dizer para Deus: agora resolve para mim. Não. Deus não é um solucionador de problemas. Volto a dizer, porque se seus problemas forem resolvidos, você vai embora da igreja. Então eu preciso mudar a visão de quem Deus é. Pastor, então quem Deus é para mim? Eu já falei. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é tudo, irmãos. E sobre nós, por quê, irmãos? Porque você, para chamar a atenção de Deus, não tem que ficar dando uma de pobre coitado, não tem que ficar dando uma de tadinho, aquele espírito de comiseração, obrigado. Ai, tadinho de mim, ninguém me ama, entrei na igreja, ninguém falou comigo. Ai, Senhor, até quando eu vou ficar assim? Até quando, Senhor? Para, irmão, de se ver como um derrotado. Para de se ver como alguém caído, como um escravo fracassado. Você não é assim, porque Deus não te vê assim. Como Deus te vê? Filhos, escolhidos, comprados, lavados pelo sangue dele, vencedores sobre todas as coisas. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: ó, você só perde porque você se quer, meu irmão. Fala: você só é derrotado se você quiser. Fala para ele: o teu Deus nunca perde batalha. Então você também não tem o direito de perder. Alguém acredita nisso? Alguém pode exaltar o nome do Senhor? Alguém pode aplaudir o nome dele? Aleluia! Vamos lá, estou terminando. Esse é o último slide. Corri para chegar até aqui. Então eu tenho que mudar a minha visão sobre quem Deus é. Eu preciso mudar a visão de quem eu sou. E eu preciso também entender os direitos que eu tenho. Então eu deixei aqui 2 textos para o final, para compartilhar com você. Você vai entender por que tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, que as suas vidas nunca mudam. Você vai entender porque tem muita gente que não rompe, está sempre travado, está sempre parado no mesmo lugar.
Você vai entender aqui nessa noite. E se você está assim, o meu convite é para que você mude, para que Deus abra a sua mente, liberte você, para você sair desse lugar, irmão, voando com Deus. O primeiro texto é a parábola do filho pródigo. Tem como botar para mim aí, Lucas 15, do 11 ao 32? Bota bem aí para mim, por gentileza, enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Lucas 15, do 11 ao 32. Eu vou ler, porque temos muito visitante e nem todos conhecem o texto, irmãos. Então eu vou ler por causa disso. E Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. Preste atenção nisso. Um homem tinha 2 filhos. Vamos lá. O mais novo, quem, irmãos? O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá minha parte da herança, a que eu tenho direito. Ele está chegando para o pai e está dizendo: pai, me dá a minha parte da herança que eu tenho direito. O que o pai fez? Consentindo o pai, repartiu a sua propriedade entre eles. Pegou a do primogênito, separou e falou para o mais novo: você quer? Toma, vai, passa. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para as terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens, lavagem, bolotas de porcos, com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para a casa do meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-te como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Volta aqui o texto, irmão. Depressa, o que o pai disse: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e bota nos seus pés a sandália de filho. Passa. Também trazei um novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e que regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Passa para mim. Entre mentes, o filho mais velho. Quem é o filho mais velho? O primogênito. Estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu um som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhes sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Eu vou ler de novo. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então lhe razoou o pai. Olha isso. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que possui igualmente é. Passa. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu. Ele estava sem esperança e foi salvo. Passa. E contou Jesus ainda aos seus discípulos outra parábola. Volta lá para mim no slide. O que nós aprendemos com essa primeira parábola que Jesus está contando? Existia dois irmãos. Um pega os seus direitos e vai embora, o outro fica em casa. Agora, escute isso. Bota para mim, por favor. Preste atenção, eu já estou caminhando para o final da mensagem. O que eu aprendo na parábola do filho pródigo? O filho que possuía direitos, mas que não sabia o direito que tinha. Olha o que ele vai dizer para o pai: pai, eu trabalho com o Senhor como um escravo tem direito? Não. Ele está dizendo: eu trabalho como um escravo. O Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu matar, para comer com os meus amigos, fazer uma festa. Sabe o que é isso, irmãos? É gente que está dentro da casa do pai, mas não sabe o direito que tem. Olha a resposta do pai: meu filho, tudo que é meu é teu, cara. Pega o que você quiser, come, mata, faz festa, é tudo teu. Você é primogênito, você tem direitos. Mas ele estava se comportando como um escravo dentro da casa do pai, sendo primogênito, tendo direito à bênção privilegiada, mas a sua mente era de escravo. Existem muitas pessoas dentro da igreja com mente de escravo, e essa mentalidade de escravo faz você nunca se chegar diante de Deus se sentindo filho. E se você não se sente filho, você não vai ter a paternidade de Deus. E se você não tem a paternidade de Deus, você não vai ter acesso às heranças do Pai. Aí olha o outro texto, irmãos. Gênesis 25, bota para mim, versículo 31 ao 34. Olha esse texto aqui. Que profundidade que tem. E eu vou terminar a mensagem, a gente vai orar. Olha para alguém que está perto de você e fala: em nome de Jesus, muda a sua mentalidade hoje. Em nome de Jesus, irmão. Diga para ele: você não é escravo, você é filho de Deus. Filho de Deus. Olha dentro dos olhos dele e fala: filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Olha esse texto. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de
Vou ler de novo. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Passa. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Volta para mim lá o slide. No primeiro texto nós temos um filho primogênito que tinha mentalidade de escravo e não se sentia participante das heranças do pai. O segundo texto nós temos Esaú e Jacó. O que quer dizer nesse texto? Primeiro, o filho que abre mão dos direitos que tem. O que eu aprendo nesse texto? Um filho que abre mão do direito que tem e um filho que tomou posse dos seus direitos. Esaú, ele era o primogênito, sim ou não? O direito de primogenitura era de quem? Era dele. Um dia, Jacó estava fazendo uma comida, irmãos, uma lentilha. Esaú chega do campo cansado, olha para o prato de lentilha e fala: ei, irmão, comida gostosa, o cheiro tá bom, hein? Ele: tá bom mesmo, estou fazendo para eu comer. Não, me dá um pouco aí. Não, é para eu comer. Pô, me dá aí, eu estou cansado, estou com fome. Não. Faz o seguinte então, ó. Enquanto tem gente que não quer usufruir do direito que tem gente que já está na frente há muito tempo. Jacó olha e fala assim: faz o seguinte então, eu te dou tudo para você comer, mas passa para mim o direito de primogenitura. Aqui, não foi assinado nenhum documento não, tá? Eles não foram para o cartório não, passa para o meu nome, não. A palavra liberada no mundo espiritual. Esaú falou assim: olha, do que adianta direito de primogenitura se um dia eu vou morrer? Eu abro mão desse direito. Quando ele abre mão, Jacó fala assim: então eu quero para mim esse direito. Eu estou muito interessado nas bênçãos que Deus tem para a minha vida através do direito de primogenitura. Jacó pega a bênção, irmãos. No mundo espiritual, pum, respaldou. Um abriu mão, o outro está pegando. Quando Isaac vai morrer, Isaac está farto de dias, está envelhecido. O texto vai dizer que ele fica cego. Quando ele está perto de morrer, ele vai chamar Esaú e vai falar: Esaú, pega uma caça, faz para mim, para que antes de eu morrer, eu coma, me farta e depois eu te abençoe. Sua esposa ouve o pai falando isso para o filho, pega Jacó e fala: olha, teu pai está perto de morrer e ele decidiu abençoar o teu irmão hoje. Vai lá, para que teu pai te abençoe. A mãe faz o guisado, dá para Jacó. Jacó entra e fala: ei pai, estou aqui, eu vim trazer aqui para você o que o senhor quer comer. Aí Isaac vai falar assim: bom, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. A gente reconhece alguém pela voz ou pelo cheiro, irmãos? Pela voz. Isaac sabia que era Jacó. Aí o que Isaac faz? Vai lá e levanta a mão sobre a cabeça de Jacó e fala: que o Senhor abençoe você e a sua posteridade, que te dê Deus dos orvalhos dos céus, das gorduras da terra, abundância de trigo e de mosto. Ele libera a sua bênção sobre Jacó. A bênção do Senhor sela Jacó a partir daquele momento. Por quê? Porque alguém que estava interessado como filho no direito que tinha e não abriu mão dos seus direitos. Quem foi Jacó? Um homem que usufruiu, entrou na herança de Deus, fez parte da genealogia, prosperou sobremaneira, cresceu, ficou milionário. E aí você já sabe toda a história de Jacó. O que eu quero trazer para a gente aqui nessa noite? Existem duas pessoas aqui agora. Existe o filho que quer usufruir dos direitos que tem, e existem os escravos, e são filhos com mente de escravos, que não conseguem entender a paternidade de Deus e o direito que você tem como filho. Eu quero orar por você.
Eu quero orar para que a partir de hoje você se aproprie da paternidade de Deus. E para que você comece a orar não mais como escravo, mas você vai começar a orar como filho a partir de hoje. Pastor, como que ora como escravo? Amantíssimo Deus e eterno Pai, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Oh meu Deus, abençoa o meu trabalho. É uma oração de escravo. Oração de filho. Pai, eu sou teu filho, eu venho diante de ti em oração, para dizer para o Senhor que eu reconheço quem o Senhor é para mim. Tu és o meu pai, eu sou o teu filho. Eu não venho a ti pedir aquilo que eu não tenho, eu venho a ti te lembrar dos direitos que eu tenho, conquistado por Jesus na cruz do Calvário. O meu irmão mais velho, o Senhor sabe que eu sou herdeiro de todas as coisas e co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu só quero aquilo que é direito meu como filho, que haja manifestação de tudo aquilo que já foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Eu só quero aquilo que é direito meu como filho, e eu não abro mão de nada, Senhor. Você consegue identificar a diferença de uma oração de um escravo e uma oração de filho? Porque o filho sabe os direitos que tem, ele sabe o que já foi dado. Lembra que eu falei lá atrás, que quando eu reconheço a paternidade de Deus e Deus me reconhece como filho, Deus libera o meu acesso através de Jesus a todas as suas heranças. E aí você não precisa fazer a campanha do Pare de Sofrer, irmão. Você não precisa fazer 7 quinta-feira da vitória. Não precisa, sabe por quê? Porque quando você recebe a paternidade de Deus, você recebe, lembra ali no texto que a gente leu? Você recebe vestimenta distinta de filho, anel de autoridade e calçados de filho. Quando você chega diante do mundo espiritual para orar, o mundo espiritual sabe, é um filho que está orando. Contra um filho nós não podemos, porque um filho sabe os direitos que tem. Por quê? Porque eles sabem que o pai deles já morreram e já deu para eles todo o direito, todo acesso à herança. Contra esse nós não podemos. Eles sabem a autoridade que tem. Olha para alguém que está perto de você e diz: você tem autoridade, meu irmão. Usa essa autoridade de filho. Eu queria orar por você, posso? Eu quero orar. Feche os seus olhos. Essa mensagem é muito espiritual, irmãos. Ela é espiritual e é libertadora.